Meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Rádio Calçada, nosso podcast político, uma conversa calorosa, uma conversa entre amigos, que está tendo uma repercussão muito positiva, muito boa. Tenho recebido muitas mensagens pedindo a continuidade, querendo saber as nossas opiniões, querendo saber as repercussões das matérias desse mês. E estamos aqui por mais um episódio, não é, Tony? Estou aqui com meu querido amigo, jornalista, ele que é um escritor, lançou um livro agora esse mês também, recentemente, e meu co-host de podcast. Agora, além de jornalista, você é podcaster, Tony. Você pode botar no seu currículo já. Pode sim, é uma honra estar aqui ao lado de vocês, né? Você, Trabulo, nosso querido Tiago. O nosso podcast Rádio Calçada tem um objetivo, né? Discutir os assuntos do cotidiano do Piauí, da política do Piauí, como se fazia nas antigas rádios Calçada, né? Que aqui em Teresina nós já tivemos muitas. Eu lembro, por exemplo, de ter lido sobre o Hotel Avenida, que hoje é o Luxor Hotel, ali na Praça Rio Branco, depois a Lanchonete Americana, no cruzamento da 13 de Maio com a Teodoro Pacheco, depois o Bar Carnaúba, tivemos o Arte Bar, e, finalmente, o Senadinho do Teresina Shopping também funcionou como rádio calçada, reunindo nos fins de tarde as pessoas para discutir a temática da política. E hoje funciona entre nós três. Entre nós três aqui no Rádio Calçada e Podcast sendo todos político. Aí, os espectadores, convidados a comentar o que Sim, quiser, sem dúvida. a matéria, o que quiser repercutir também. Não, Tiago? Meus amigos, que alegria estar aqui com vocês mais uma vez no terceiro Rádio Calçada. Agora com a gente fazendo aqui a gravação na nossa Casa Patriota Verde e Amarela, um ambiente novo, um ambiente republicano, um ambiente agradável, e que vamos ver se a gente segue aqui fazendo o quarto, quinto e tantos outros episódios que a gente puder gravar, para bater o nosso papo, atualizar os assuntos do mês, que está tudo muito dinâmico, né, Tony? Está tudo muito dinâmico, essa política, tanto no cenário nacional, como as coisas têm acontecido muito aqui no estado do Piauí, né, Trabulo? E eu acho que vale a pena a gente estar sempre atualizando aí, batendo esse papo gostoso e dando as nossas opiniões para o público do Piauí acompanhar a gente. Né? Claro, exatamente, Tiago, exatamente, Tony. Esse é nosso intuito aqui, sempre foi e sempre será. Pela continuidade de todo o Rádio Calçada, que daqui a 10 anos a gente vai estar aqui os três sentados conversando também. Triple T. O Triple T, exatamente. Inclusive essa pegou do Triple T, o pessoal já estava comentando. Eu gostei, vamos nessa. Mas, Tiago, Tony, cara, saiu ontem uma matéria assim, eu realmente assisti, fiquei chateadíssimo. Eu acho que não tem como a gente não começar esse Rádio Calçada não comentando sobre isso, né? Eu acho que seria uma negligência a gente não começar por isso. No Piauí TV 1 da manhã, simplesmente mostrando o cenário triste de Paulistana, o rio seco, o povo com toda a sua lavoura acabada, perderam tudo. O pessoal que vive não tinha condição de pagar um caminhão de água para levar para eles. A pessoa no século XXI tem dificuldade da água. Tiago, você que tem noção disso, que era conhecido até como Tiago, não era? Ajudava o pessoal em regeneração com a água. Você deve ficar revoltado com isso também, né? Eu cheguei da fazenda hoje, né, por volta do meio-dia. Eu estava lá na Chapada Grande, ontem, e por coincidência a gente até gravou um vídeo que postou na minha rede social, Thiago Junqueira Piauí, para quem quiser acompanhar, tratando exatamente desse tema da água, né, dessa nova atitude do governo do estado de querer cobrar água de poço tubular privado. Né? Eu fiz esse vídeo hoje e eu estava lá com o meu técnico ambiental, que é o cara que... Eu estou aqui, né, Trabulo, há 21 anos, então eu tenho poços na fazenda e a gente não tem a nossa lavoura irrigada. A gente não usa a água do poço para irrigar a plantação. A gente usa para o consumo humano, consumo dos animais, a gente ajuda muito as comunidades rurais em volta da fazenda e, eventualmente, para fazer algumas pulverizações, que é prática comum nas lavouras, né? E esse técnico, que é o Felipe, ele estava me atualizando, né, o último licenciamento ambiental. Eu fiz questão de pegar a outorga do nosso poço e mostrar no vídeo. Ele foi renovada, essa outorga de uso da água, em 2023, Tony. E ela tem validade até agosto de 26. E nessa renovação em 23 já foi obrigado a gente instalar o hidrômetro.
né, que ainda não foi cobrado nada, mas que a gente está vendo aí o assunto de cobrança de água, né? Ele tá com a arma na cabeça, mas diz, eu não vou atirar em você, mas a arma tá aqui. E eu perguntei pro Felipe, que é esse técnico, que, né, ô Felipe, tá aqui rodando o hidrômetro, a gente filmou, o hidrômetro tá rodando lá, tá funcionando, né? Felipe, qual que é a regra? Até porque teve uma audiência pública esses dias com o deputado Gustavo Neiva, que parabenizo o Gustavo Neiva, que teve a coragem de trazer o tema, porque o governo do estado disse recentemente que era fake news. Então o deputado foi, chamou uma audiência pública e deixou muito claro que não é fake news coisa nenhuma, Tony. Não se trata de fake news, é verdade que vão cobrar água, né? E eu perguntei pro Felipe, ontem na Fazenda, Felipe, como é que vai ser essa cobrança? Vai ser boleto mensal? Como é que é? Ele me explicou, falou, não, Thiago, a tua outorga do teu poço, pega lá, a gente filmou e mostrou na nossa filmagem, vence em agosto de 2026. Você tá rodando aqui o relógio, o hidrômetro, você só vai ter a tua licença renovada se você pagar o tanto que você consumiu nesses 3 anos aí. A ideia é essa do governo, ou seja, se a gente não pagar, não vão renovar a licença. E ele me comentou que tem algumas fazendas no sul do Piauí, Tony, que já estão sendo multadas em até R$200 mil por não ter colocado o hidrômetro. Então, eu não tenho como confirmar essa notícia que o Felipe me passou, mas eu recebi essa notícia com espanto, porque além deles quererem cobrar água, já estão querendo multar quem não está atendendo. Quer dizer, eles estão obrigando o cidadão que fez um poço privado, um investimento privado, a fazer esse tipo. Eu peço encarecidamente, quero ouvir a opinião de vocês, a sua e do Tony, peço encarecidamente que o governo do estado faça uma reflexão, porque isso é um absurdo, viu, Tony? Isso é um absurdo. A água é vida, é um bem subterrâneo, não é do estado, a gente não fez negócio. Outro dia eu ouvi um rapaz falando que o governo perdeu esses dias aí também a cobrança do ICMS de energia solar. Na verdade, aquela é uma decisão que atende apenas à pessoa que entrou na justiça. Sim, não a todos. Não a todos. Se alguém estiver sendo cobrado, pode entrar na justiça para ter o requerente daquele processo específico, abre o precedente. Bom, sobre essa questão do hidrômetro, eu enfrentei desde o começo, né? A gente tem falado sobre isso aqui do Rádio Calçada e até um pouco antes, para esclarecer a população, porque a história do governo é de que seria uma fake news. Eles passaram muito tempo anunciando que seria uma fake news. E, logicamente, que todo mundo que divulgava, olha, vai ter cobrança. Aí vinha uma autoridade do governo, até que o próprio governador se manifestou. Antes eles lançaram até um card divulgado nas redes sociais, cobrança do poço é fake news. Mas o que é que eles estavam querendo dizer? Que vai ser isento a pessoa de baixa renda. Entidades associativas também que representam pessoas de baixa renda. E pessoas de baixa renda, efetivamente, não tem como bancar a construção e a manutenção de poços. Exatamente. De modo que não vai beneficiar ninguém. Não é? Quer dizer, não vai ser nada efetivo. Não vai beneficiar ninguém, porque as pessoas não têm como ter poços, porque esses poços, se existem, eles já são mantidos por estruturas públicas. Ou privadas. Que, no caso, os proprietários rurais, etc. e tal. De modo que, lamentavelmente, se vai no bolso do cidadão. Do bolso do cidadão. E, Tony, só fazendo um complemento aqui à fala do Thiago também sobre o ICMS da placa solar do sol, essa decisão do desembargador, quando se tratou desse assunto, porque tem a questão, não, mas poderia envolver alguma econômica, o rapaz estava pegando a placa solar e vendendo energia para alguém, não. O rapaz tinha a placa solar dele, uso próprio para ele mesmo, ele não estava vendendo para ninguém, não tinha transação econômica nenhuma. Ali não cabe ICMS. Foi colocado mesmo porque eles queriam, porque queriam taxar o sol do cidadão. Não tinha transação nenhuma. E o nosso papel aqui como Rádio Calçada é trazer o tema à baila e, eventualmente, eu acho que esse assunto não vai ficar por aqui. No meu caso, Tony, quando vencer a minha outorga em agosto de 26, Trabulo, esse assunto vai voltar à baila, porque eu vou ter que pagar, não sei qual é o valor que eu vou ter que pagar. E você vai mostrar você pagando. E até lá, falar, governador, isso aqui é fake news, eu tô pagando isso. E até lá eu vou continuar ajudando e doando água lá para as comunidades, eu não vou parar, eu vou continuar. Então eu acho que é um assunto que vai voltar para o nosso Rádio Calçada em breve. Sem dúvida. Bom, outra questão que o Trabulo Neto até trouxe no início é a questão da seca. Nós estamos 6 anos seguidos de seca. E ao longo de todos esses 6 anos, eu tenho visto muitos decretos de emergência, porque o decreto de emergência ele deveria servir para realmente atender as pessoas na baixa renda, as pessoas da atividade rural.
E para que serviram tantas emergências ao longo desses 6 anos se a seca Nada foi efetivo. Nada foi efetivado e a seca continua massacrando as A pessoas. emergência que era o último remédio para ser usado, era sempre usado como primeiro, porque não tinha remédio. nada que estendesse para uma solução grande. Porque são 6 anos. Em 6 anos a faixa passou em 3 governadores. 6 Quando o anos Wellington de foi na seca Regina, continuada. E continuada, nenhum se tocou disso, ninguém comentou, ninguém falou nada. Estamos aqui em São Raimundo Nonato, a seca que está São Raimundo Nonato. Eu vi uma coisa interessante de um deputado, num diálogo recente. Ele disse, olha, não tem que ter mais emergência, não tem que ter mais trabalho em face de seca, porque os programas sociais do governo federal já atendem a população rural. Quer dizer, eles acham que Bolsa Família, Bolsa... Isso vai curar a seca. Bolsa Pesca, Bolsa Renda, as bolsas que se atribuem aqui no estado do Piauí. E olha, eu quero ressaltar que eu sou totalmente a favor do benefício social, totalmente atender à pobreza com ações de natureza social. Agora, quando você utiliza isso como mecanismo para renegar a existência de uma realidade dramática como a da seca, aí ninguém pode ser a favor. Usar como uma desculpa, eu não vou resolver esse problema porque já tem as bolsas. Já tem as bolsas. Tapando o sol com a peneira. Então, outra coisa que eu acho é que é preciso que haja efetividade nesse tratamento. Não pode ter mais só discurso, gente. A gente viu aí, essa reportagem mostrou o caso do Rio Pilões, lá em Paulistana. Sim, exatamente. O Rio Pilões completamente seco. A seca que deixou o rio totalmente sem água. Sim. Nós temos situações muito parecidas em Fartura do Piauí, cujo prefeito terminou de fazer um show milionário, eu até falei disso hoje num dos vídeos, né? Sim. Que não tem sentido isso. Não tem sentido, enquanto que a população não tem água. Isso é inversão de valores. Ele foi lá na Bahia pedir ajuda ao governador da Bahia, porque o governo do Piauí não teria condições de ajudá-lo a resolver o problema da seca. E nem assume que tem esse problema. E nem assume. Não assume. Mas o fato é que muitos prefeitos estão gastando dinheiro com shows de 250 mil, 350 mil. Eu vi agora em Cocal da estação, né, que é só Cocal, mas o pessoal chama Cocal da estação. O prefeito contratou lá um show de forró, 250 mil, depois foi no camarim do cantor dizer que o show devia ser 400 mil. Que no ano que vem ele vai trazer o mesmo artista, mas vai... Ou seja, pouco depois de ter decretado uma situação de emergência e até de calamidade pública no município, por conta da falta de chuvas e da falta de água. E, logicamente, isso é uma aberração. Isso realmente a população precisa refletir, né, Tony? Sim. Não só os gestores que estão à frente, né, Trabulo? Mas a população, né? A população quer resolver de verdade os problemas. Não cair nesse pão e circo, pensar que tá tudo bem no show. Porque quem vota, né, é a população. Tony, eu posso lhe dizer aqui também, Thiago, para escutar. Eu fiz uma pesquisa aqui recentemente, já gravei um vídeo, ainda não saiu, ainda vou postar. Mas eu fiz uma análise, a Conjuve, que é a Secretaria do Estado da Juventude, firmou um contrato, inexigibilidade total, sem concurso, de fazer um torneio de beach tênis em Barras, aconteceu agora, 16 de agosto, agora, super recente. R$350 mil na mão da empresa para realizar o concurso de beach tênis em Barras. Pô, eu vi isso, falei, está estranho. Posteriormente, fui atrás de organizadores de eventos aqui em Teresina. Porque minha mãe é do nicho do beach tênis, então ela conhece. Sim. Conversei com eles, ele falou, Trabulo, para fazer um evento de beach tênis aqui em Teresina, na capital, gira em torno de R$1.000, não passa de 1.500. Isso, aluguel da quadra, premiação, convites, decoração, etc, tudo incluso, não passa de R$1.500. Sim. Aí eu fico olhando isso e pensando, cara, o cara vai destinar R$350 mil para um torneio de beach tênis em Barras. E o tanto de problema que tá no Piauí, em Paulistana, em Fartura, em São Raimundo, só aqui nós já mostramos todos esses problemas. Será se realmente esse era o foco? Esse é o foco do nosso dinheiro de imposto que a gente está pagando aqui todo dia, Tony? Que você paga, que eu pago, que todo mundo que está assistindo aqui está pagando para acontecer esse torneio de beach tênis. Prioridades, né? Escolhas e prioridades. Dos gestores. Gestão pública tem que ser prioridade, né? Prioridade em Barras é água, abastecimento de água. O Barras também é uma cidade que tem um histórico. Sim, tem um histórico. Hoje todas as cidades praticamente enfrentam esta grande dificuldade de água. É a questão da segurança pública,
são prioridades. Penso eu que geração de emprego e renda, e aí você teria que trabalhar a qualificação da mão de obra da população para ofertar essa, não apenas em Barras, mas em outras cidades ali do entorno. E, logicamente, que você trabalha a infraestrutura, né, de saneamento básico. Que vai interferir na saúde. Sim, que vai ajudar na questão da saúde, né, porque a saúde ela é profiláxica, ela tem que ser preventiva. Então, eu acho que o que está acontecendo de verdade, o que mais tem no governo do PT, aqui no estado do Piauí, são contratos sem licitação, muitos deles superfaturados, empresas contratadas que não têm endereço. Você chega lá na empresa, é uma casa comum, é uma coisa desse tipo. Não tem, um barracão sem nada. Barracão sem nada. E nós tivemos um caso recente de uma empresa que era o proprietário da empresa era uma pessoa que era impedida judicialmente. Sim. E o endereço da empresa era um terreno baldio. No entanto, essa empresa recebeu mais de 200 milhões de reais do governo do estado para fazer diversas obras que não realizou. Ele era declarado da justiça totalmente incapaz. Totalmente incapaz. Uma pessoa dessa consegue fazer um CNPJ e faturar quanto? 200 milhões. 200 milhões. Muito rapidamente ali. Pela justiça. Totalmente incapaz. Então, quer dizer, quando a gente observa um caso desse que você acabou de relatar, a gente percebe a grandiosidade, não é, assim, na linguagem popular, na linguagem da rádio calçada, Sim. da instruição do dinheiro público aqui no estado do Piauí. De como eles jogam no mato, sem se importar absolutamente com as necessidades verdadeiras e primeiras da população. Exatamente. Eu fico muito triste, né? Porque existem os órgãos, as instituições competentes para fiscalizar, para punir. Tribunal de Contas do Estado. E eu fico muito triste de ver que o nosso estado tem essas situações e parece que cada vez mais recorrentes. Não, é triste. E é um governo, uma gestão que você vai questionar. Teve um jovem rapaz, recentemente o Rafael estava durante seu discurso, um rapaz indagou, contrário a uma ideia dele, e o menino foi menosprezado. Ele virou, apontou para ele e falou: você é 1 em 3 milhões. Você é 1 em 3 milhões, faça campanha contra mim, vote em outra pessoa. Ou seja, o que ele quer dizer com isso, você é 1 em 3 milhões? Ah, eu vi. O que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer com isso é que ele não tem capacidade de conversar com a população do Piauí. Entendeu? Exatamente. Ele não tem habilidade para conviver com os contrários, com a opinião contrária. A pessoa dizer você é 1 em 3 milhões, é assim, você é uma gota d'água no oceano, e daí? O PT da esquerda, né? Típico. E hoje, o que é que existe? Hoje existe a participação da população, tanto na questão do orçamento, mas esse orçamento popular do governador me parece mais uma grande farsa, né? Inclusive, recentemente eu fiz uma denúncia que mostra aqui na Zona Leste de Teresina um assentamento chamado Manuel, um assentamento aí na Zona Leste, aqui na região leste de Teresina. Veja bem, eles iniciaram uma obra do orçamento popular, mais ou menos 200 mil, de alguma coisa, e não pagaram. E aí o camarada começou a retirar o material, começou a retirar a pedra, a população se revoltou: olha, nós não vamos deixar retirar as pedras. Aí o proprietário da empresa de construção disse: olha, as pedras não são do governo, as pedras são não privadas, são de vocês, eu comprei e paguei por elas. E para que eu coloque elas no calçamento, o governo tem que me pagar. Claro. Prestação de serviço, lá. Isso é o básico. Então, realmente, essa história do orçamento é problemática, porque o orçamento deveria ser a participação popular. Então, se você não ouve a participação popular, como é que você pode direcionar obras que sejam realmente da definição do povo? Naquele caso ali... Mas, Tony, qual é a obra do Rafael que tem o direcionamento do povo? O que alguém disse assim, era isso que eu queria? Nossa, finalmente o governador fez isso. Qual foi a obra que ele fez com isso? Pois é, não conheço. Tem muito Desconheço também. Tem muito dinheiro de empréstimo, muito. Rolando solta. Falar do endividamento brutal. Hoje são 22 bilhões de reais ao todo. Só no governo do Rafael foram em torno de 18 bilhões, né? Porque nesse período... Tony, como é que a Assembleia Legislativa ainda aceita isso, né? Porque a Assembleia Legislativa já perdeu a sua capacidade de fiscalizar. De qualquer intervenção de fiscalização, de opinião. Eles fazem audiências públicas, mas são audiências públicas apenas para dar uma satisfação. Não tem o objetivo de fazer nenhum encaminhamento. Encaminhar, por exemplo, uma fiscalização, encaminhar, por exemplo, requerimento de algum deputado de oposição. No caso, essa última audiência pública, ela foi proveitosa, que foi o deputado Gustavo Neiva, porque ela trouxe à baila a questão crucial
né, de uma verdade que estava sendo negada pelo governo, de que realmente se precisa dizer, olha, que vai ser cobrado. Que história é essa de que é fake news? Né? E que, inclusive, Thiago, isso é uma discussão que estava rolando só entre nós aqui que somos do nicho da rede social, de denúncias, tudo, porque a nível político, de governo, essas coisas, de estado, de deputados, ninguém nem tocava no assunto. Ninguém falava. Querendo abafar. Queriam abafar. Ninguém dizia o nome hidrômetro. Tem até um vídeo do deputado João Madison, onde ele toma café, né? O café Sim. com o campeão. Aí o cara pergunta, João Madison, rapaz, e aí? E essa história vai ser taxada ou não eu vai? conversei com o governador, ele disse que não vai ser. Rapaz, isso... Tava voltando de Lisboa, né? Uma coisa assim. Exatamente. Mas ele entrega a viagem do cara, ainda disse que ele tá voltando de Lisboa, entrega a viagemzinha do cara. Agora, sobre a questão do manifestante lá do evento das cidades, né, que foi ali uma conferência estadual das cidades, que é um evento super importante. Houve uma manifestação sobre questão de moradia, né, dignidade para moradia, porque eles reclamam que o programa Minha Casa Minha Vida realiza obras que não condizem com a dignidade né, daquele beneficiário. E aí a pessoa fez uma interveniência durante a fala do governador e ele foi extremamente rude, arrogante. Eu acho que ali realmente ele podia ter dado oportunidade para a pessoa se manifestar. Exatamente. Inclusive, Thiago... Seria normal, né? Sim. Thiago, vamos aqui parabenizar, inclusive, o nível de jornalista do Tony, porque o governador Rafael não tinha nem terminado a fala dele no palanque e ele já tinha feito a denúncia com vídeo, tudo certinho, que repercutiu todas as matérias que quiseram postar também, todo mundo postou. Muita gente pediu, inclusive. Realmente é o nível de jornalismo. Meu amigo Trabulo, não é à toa que eu já apelidei esse nosso querido Tony Rodrigues como Augusto Nunes do Piauí. Bondade, e agradeço. É o nível de jornalismo, é o furo, nível. é o furo. Esse é o verdadeiro furo do Piauí. Mas é revoltante, uma postura dessa é revoltante. O governador ele precisava entender apenas... Aliás, eu acho que faz parte da... É como fosse uma cátedra, né? Eles aprendem numa cartilha. A cartilha da esquerda, e principalmente do PT, é dizer o seguinte, que nós somos absolutos, nós somos totalitários, embora não diga com as palavras, mas com as atitudes. Isso. Veja bem o que eu vou colocar agora. É preciso que haja, na democracia verdadeira, um partido governando e um partido vigiando. Por quê? Porque o governo... Aliás, porque a democracia se sustenta com o governo e com a oposição. Então, se você não tem oposição, você não tem governo. E eles não querem oposição. Não tem. E se não tem governo, o que é que você tem? Você tem uma tirania. Totalitarismo. Então, aqui o que está acontecendo... Uma aristocracia. É um modelo tirânico, ditadura, né, de gestão. Lamentável. Que é o que a gente vê ali nas nossas vizinhas, ali Venezuela, Cuba e a Argentina flertou também, né? Agora com o Milei que a Argentina está saindo do petroleiro. Exatamente. Deplorável. Sobre todos os aspectos. Olha, eu queria comentar também, rapidamente aqui, para a gente trazer aqui para a Rádio Calçada, uma entrevista do ministro da Fome, né, que é o Wellington Dias. Ministro da Fome, porque ele desenvolvimento social. Eles agora estão propagando a ideia de que o Brasil saiu do mapa da fome. E isso porque, segundo ele, a ONU reconheceu. Né? A ONU é um organismo internacional de esquerda, mantido pela esquerda, e evidentemente não poderia dizer nada contrário. Exatamente. Mas tinha que ter esse troféu. Tinha que ter esse troféu para se cacifar, não sei para quê. Talvez ele queira ser... Foi a ONU que deu o título? Que deu o título. Deu o título, é um troféu. Será que pingou o Pix lá? É o seguinte, eles são mantidos pelos governos da esquerda. A grande maioria dos que os bancam, né? Mas a verdade é que teve um aspecto interessante da fala do ministro Wellington, quando ele disse que o momento que o Brasil está vivendo, de recuperação da condição alimentar, né, das pessoas estarem saindo dessa condição de extrema pobreza, é por conta da economia que vai muito bem, obrigado. Nossa senhora, aquilo me deu assim um embrulho, né? Um embrulho. Por quê? Porque eu estou acompanhando tanto pelas redes sociais, quanto pela matéria de alguns jornais independentes, como a Gazeta do Povo, outros mais, mas o fato é que a gente observa a Rua 25 de Março em São Paulo completamente deserta. A gente observa em Americana o comércio que era pujante até recentemente, completamente deserto. Nós observamos o comércio em cidades grandes aqui do Nordeste, como Fortaleza, completamente afetado. Parece que é uma pandemia que está acontecendo aqui. Pois é. O número de recuperação judicial
de RJ acontecendo no Brasil nos últimos anos? Pois é, nós temos em torno Quebradeira. Nós temos em torno de 63 milhões de pessoas inscritos no Serasa. Será que isso é recuperação da economia, ministro? Que vergonha. Aumentou também o número de pedintes, né, de mendigos. Aí saiu essa matéria. Saiu a matéria esses dias, eu até repassei. A gente vê nos sinais, você vai andando nas ruas aqui em Teresina, você observa, você nas cidades do interior, a quantidade de pessoas que andam pedindo realmente. Uma pessoa para cair nessa narrativa, Tony, tem que estar enfiesada num nível absoluto. Não anda nas ruas do Brasil, não anda nas ruas do nosso Piauí. Em qualquer lugar do Piauí que você anda. Você anda aqui, você sabe o que é a fome, você sabe o que é a sede. Aí vem um ministro que é piauiense, sentou lá na cadeira em Brasília, não olha mais nem pro Piauí, vai lá pra Etiópia pra dizer essas coisas, não lembra nem do Piauí dele, pra dizer alguma coisa. O governo hoje fez uma publicação sobre a fome em Gaza, manifestando solidariedade em Gaza. Claro que a gente tem que ser solidário com os problemas humanos em toda parte do mundo, em Gaza, na África. Mas por que não manifestar solidariedade e se dispor a solucionar o problema da fome no semiárido do Piauí? Da seca no semiárido do Piauí? Na região mais seca do Ceará? Tony, onde você... Só um minuto, por favor. Não, só para concluir. Não, eu estou interrompendo muito, perdão. Não, você está correto, mas é a Rádio Calçada, é só para concluir. Trabulo, se você sai de Canindé a Fortaleza, não sei como é que é o nome daquela rodovia estadual, mas ao longo de todo o trajeto de pouco mais de 100 quilômetros, você se depara com pessoas pedindo na beira da estrada. Pessoas famélicas, pessoas famintas, pedindo na beira da estrada. Por que não solidarizar e ajudar essas pessoas? Entendeu? Será que só tem que ver o problema da fome em Gaza? Mas, Tony, isso é justamente faz parte de toda essa narrativa. É como, uma vez eu vi até um rapaz dizendo, a esquerda ela é altamente contra, por exemplo, você se armar, legalizar, ter o porte de arma, tal, passar por todos os processos. Ele é contra fazer isso, um cidadão de bem ter isso. Mas é a favor das ogivas nucleares no Irã. Isso tem sentido? Não. Eles são contraditórios. Né? Isso bate a matemática? Você passar por um processo legalizado, mas... Não, isso eu sou contra, mas a favor das ogivas ilegais do Irã. A questão do armamento, se os números mostrassem que o governo Bolsonaro anterior tivesse aumentado a criminalidade, eu mesmo ia refletir e falar, pô, tá errado. Né? Não. A questão do porte de arma, de deixar com que o cidadão de bem consiga ter, eventualmente, tirar o porte de arma e ter uma arma em casa para defender sua família, sua propriedade, já cria, Tony, na cabeça do marginal, daquele que está pretendendo fazer algum assalto, algum tipo, a interrogação de se aquela casa que ele vai assaltar, a pessoa está ou não disposta a se defender. Então, os índices de criminalidade diminuíram, despencaram. Então o PT tinha que colocar a mão na consciência e falar, pô, realmente essa decisão do governo da direita diminuiu os índices de criminalidade. Meu Deus do céu, a coisa mais simples. Né? É difícil uma pessoa admitir da esquerda. É difícil, cara, eu não consigo entender. Bom, eu tenho visto muitas contradições e que são preocupantes cada vez mais, porque elas não são apenas contradições, elas são apenas a tentativa de impostura de uma narrativa que é mentirosa. Você quer ver um exemplo? Recentemente, foi aventada a possibilidade do presidente Trump mandar para cá o grupamento aéreo para resgatar o presidente Bolsonaro. Porque o Bolsonaro está na iminência de uma condenação, está na prisão domiciliar, o Trump vai mandar um avião. Isso é um crime contra a autodeterminação brasileira. Eu vi lá o deputado Lindbergh Farias, vi o senador Randolfo Rodrigues fazendo projeções e conjecturas sobre esse fato que não existe absolutamente nada. Eu não vi nenhuma notícia sobre isso. Mas lembre-se que há 3, 4 meses passados... O que o Lula fez? Lula mandou um avião bem aqui para o Peru para pegar ou seja, a pessoa condenada já pela justiça que estava só carecendo da execução. Né? Exatamente. Ô, petezada. Mas isso não fere a soberania de nenhum país. Isso não fere. Foi até a Argentina se solidarizar com a Cristina Kirchner. Mas isso não fere a soberania. Olha, justiça para Cristina. Vai já mandar um avião para ela também. Ela está presa em casa, me parece, por conta da idade e dos problemas de saúde. Mas, enfim, essas contradições, elas deixam de ser contradições no momento em que elas se tornam mentiras flagrantes. Hipocrisia pura. Pura, sem dúvida. Realmente. Vamos para qual tema agora? Bom, tem vários. Do Tabulo.
Tiago, Tony, tantos assuntos desse mês, mas eu acho que vale a pena a gente comentar sobre uma coisa também. Rapaz, a Polícia Federal vazou um monte de informação lá do celular do Bolsonaro, do Malafaia, não sei o quê. Tiraram um áudio dele, do Malafaia xingando o filho do Bolsonaro. Tiraram um documento PDF que ninguém nem sabe quem foi que fez, quem escreveu. Sem assinatura, sem data, ninguém sabe se não foi nem o Bolsonaro que fez, se ele pediu. Às vezes foi um cara assim, um admirador dele falou assim, Bolsonaro, sou advogado, fiz isso aqui. Sim. Guarda aí no seu celular se você precisar. Documento sem nada, sem assinatura, sem nada. O próprio Argentina... É apócrifo. A própria Argentina... Não pode ser usado como prova. Mesmo no caso da minuta do golpe. E a própria Argentina admitiu, não, a gente não estava nem sabendo disso. Ninguém nunca recebeu isso. Nunca recebeu isso. Gente, se eles tivessem visto assim, uma mensagem, ele pro filho dele, meu filho, amanhã eu vou pegar uma balsa ilegal, vou lá pra Argentina, tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não diga pra ninguém. Não acharam isso. Nada. Você vê que todas as narrativas contra o Bolsonaro, desde que ele virou presidente, eles criam a manchete, né? Primeiro a manchete. A manchete para dar aquele clamor. Destrinchando. E não acontece nada. Não acontece nada. Você vê o caso das joias, dos terrenos, 40 terrenos que comprou. Nada. Quando vai para cima, primeiro dá a notícia impactante, né? Contra, para denegrir a imagem do Bolsonaro. Depois, quando vai para cima, aperta e não sai uma gota de caldo. Não sai. É aquele limão que você espreme e não tem nada. É impressionante. É lamentável. É deplorável. É deplorável. Outra coisa, ali, veja bem, não tem crime. Ele não está dizendo ali eu roubei, ele não está dizendo ali eu surrupiei dinheiro público, entendeu? Aí se fala, a narrativa é de que é muito mal educado o tratamento do pastor. Mas veja, era um tratamento íntimo, privado, que foi não vazado. Cabe a ninguém. Ele estava conversando com o ex-presidente. O filho estava conversando com o pai, lá teve lá os seus arroubos, né? Que é aquele avanço na linguagem, mas era uma coisa também de diálogo pessoal. Eu não consigo entender como é que você faz diálogos pessoais que não podem ajudar absolutamente que não é prova de nada. Não é prova de nada e que não vai servir para desvendar nenhuma história. Mas apenas uma coisa que ficou muito clara, no meu ponto de vista, é quando ele diz, olha, não faça críticas ao Gilmar. Faça críticas ao Gilmar, porque o Bolsonaro já teve, inclusive, aquele caso que ele apoiou, né, o irmão do Gilmar, numa questão de prefeitura no interior do estado do Gilmar, né, que é lá o estado natal dele. Mas o fato é que tem essa história. Por que o Alexandre de Moraes, se sentindo cada vez mais isolado, expõe o Gilmar? Não é? Porque, como decano, evidentemente, poderia ser o Gilmar a figura de reversão de toda essa história. Sim. Como aconteceu poucos anos passados, quando o Fachin reverteu a história do Lula, que já era condenado por corrupção, e onde havia várias confissões, 70 milhões em contas da empresa dos irmãos Joesley Batista, havia 300 milhões de reais numa poupança no exterior, confessada pelo Antônio Palocci. Havia o sítio de Atibaia. Isso tudo transitado em julgado. Não teve trânsito em julgado porque ele foi condenado na segunda instância, né? Não houve trânsito em julgado, porque não chegou até a última instância, foi quando ele suspendeu, alegando que teria que voltar para o começo por conta da questão do CEP. Estava errado, tinha que ser em Brasília ou São Paulo. Mas ali toda a criminalidade que foi confessada, o Sérgio Cabral, quando ele disse, olha, roubar dinheiro público é um vício. Ele disse no depoimento. No depoimento. Sou viciado em roubar. No depoimento, sou viciado em roubar. Disse tranquilamente, ele disse lá. Aí, quer dizer, você vê que e hoje está blogueiro. Né? Não são narrativas, são fatos verdadeiros. Entendeu? Não, isso é trágico. Isso é muito trágico. E aí você tem uma pessoa que está sendo processada e está sendo julgada sem que você consiga fazer nenhum tipo de ligação de prova. Eu tive aqui esses dias com o Silas, eu gravei um programa com o Silas, ele falou exatamente isso. Ele falou, Tiago, o absurdo é tão grande que é o cara assim dizer, o cara confessar que roubou, eu roubei, e a justiça fala, não, você está enganado. Você não roubou, você deve estar com algum problema. Você está com algum problema. Não é possível. Mas é importante a gente também analisar do seguinte ponto de vista. Hoje, muita gente comemora. É porque é o Bolsonaro. Amanhã pode ser com qualquer um de nós. O precedente que está sendo aberto é perigosíssimo. Perigosíssimo.
eles fazem isso com a maior liderança política do país atualmente. Imagino que não fazem, o que não estão fazendo com o cidadão comum. Basta ver os injustiçados do 8 de janeiro. E vamos ser sinceros, Tony, vamos ser sinceros, Trabulo, aqui para quem estiver nos assistindo, eu prefiro 1000 vezes um cara grosso como o Bolsonaro e honesto. Como se diz que... E honesto como gestor, seja prefeito, governador ou presidente, do que um cara que é polido, aquele populista, conversador, e que tá metendo a mão no bolso da gente. Então acorda, pessoal. Vamos que dá um abraço e a facada pelas costas. Vocês querem aí que o Bolsonaro vá preso, vá pra papudo, um cara que não roubou a gente, um cara que não roubou o país, um cara patriota, honesto. Que senso de justiça é esse? Que barbaridade, né? Senso de justiça. Thiago, Tony, são muitas revoltas. Aqui, nesse Rádio Calçada, a gente às vezes fica muito estressado falando sobre tudo isso, né? Nacional, no Piauí. Mas eu acho que tá na hora da gente falar um pouquinho de coisa boa também, né? Eu acho que aqui no Piauí a gente passa por trevas, a gente passa por coisas ruins, mais de 20 anos de PT aqui governando, um cenário assim que a gente pensa que não tem esperança, mas sempre tem uma luz no fim do túnel. Sim. E sabe qual é a minha luz no fim do túnel, Thiago? A notícia que saiu essa semana da pré-candidatura de governo do estado. Obrigado. Do nosso amigo Tony Rodrigues. Eu vou cantar uma pedra, hein? Nós vamos recuperar a presidência da República, nós vamos fazer maioria na Câmara Federal, nós vamos fazer maioria no Senado, os 2 presidentes nas 2 casas, nós vamos fazer o governador aqui no Piauí, nosso amigo Tony Rodrigues, e nós vamos fazer um deputado federal, nosso Nicolas do Piauí. tô cantando essa pedra, hein? Tô cantando essa pedra. Esse é um ano de ouro. Que coisa boa. Mas isso é... Sem brincadeira. Isso é notícia boa. Isso é notícia boa. Não, isso é notícia boa. Essa notícia da pré-candidatura do Tony, sua pré-candidatura para o Senado, isso tudo são esperanças, são pessoas novas que estão entrando, que querem mudar, que estão vendo a revolta. Meus amigos, vamos fazer a coisa acontecer. A gente não aguenta mais esse mesmo pessoal, promete as mesmas coisas. Cadê a oposição do Piauí? Não tem mais, não tem isso, não tem essa fera, não tem essa garra. O pessoal aí na política, né, Trabulo, aí do Piauí, aí de décadas, né, cara? Pessoal, agradecer aí o trabalho que vocês já fizeram pelo Piauí. Vamos passar o bastão. Vamos passar o bastão, vamos renovar esse negócio aí. E não é só a gente falando aqui, não. É o pessoal, os piauienses já estão desgastados. Ouve a voz até da pessoa assim, pensa, poxa, já faz 10 anos que eu escuto a voz desse cara falando a mesma besteira. Eu não aguento mais isso. Tony, vamos pra cima, Tony. Vamos sim, sem dúvida. Tony, conta pra gente como foi aceitar esse desafio. Você se filiou ao PL, né? Aquela coisa, ninguém sabia de nada, viu a filiação, todo mundo ali naquela expectativa, e agora tem essa notícia maravilhosa da sua pré-candidatura. Como é que foi essa... Bom, não pro jornalista Tony, mas pra pessoa Tony. Antes do Tony responder, eu quero mandar um abraço pra dona Pedrina. Um abraço. Tivemos muito diálogo em casa, porque toda a vida eu disse que política, ela não pode ser a ação de uma única pessoa. Né? Ela tem que ser um conjunto, né? Você tem que ter uma coletividade. E essa coletividade, ela começa em casa. Né? É o apoio da sua família. E a partir da sua família, você vai para os amigos e dos amigos para a população. É a base. É a base. Então, aí você define uma estratégia de convencimento para a pré-campanha e para a campanha. Então, eu passei por toda essa fase do convite que me foi feito pelo Thiago, e, logicamente, também ouvindo suas manifestações públicas nas entrevistas, fiz reflexões junto com meus familiares. E fora as manifestações populares. Sim, houve muitas manifestações também, porque outra questão, a gente não pode ser candidato de si próprio, não é? Meu filho Pedro foi determinante, porque ele sempre foi muito a favor, não é? O Pedro é um entusiasta da boa política. Um abraço para o Pedro também. Um abraço. Entusiasta da boa política, inclusive no ano passado ele disputou a eleição para vereador em Altos, ficou suplente, muito bem colocado, com apenas 2 meses e pouco de campanha. Achei uma injustiça ele não ter sido eleito, mas vamos adiante. O fato é que a família aceita, agora nós vamos ao convencimento da coletividade, né, dos amigos e da população. E mostrando, evidentemente, aquilo que nós entendemos como boa política, que é manter o debate num nível aceitável, não é? Reagir da melhor maneira possível, apresentando nossas ideias, nossas proposições para que a população analise e observar também um detalhe importante que foi colocado por vocês. Quando você fala de democracia, você está falando não apenas de eleição, não é? Você está falando também de outros fatores. Você está falando de liberdade de expressão,
liberdade de imprensa, que hoje nós temos muito prejudicada no estado do Piauí. Então nós temos que libertar a expressão popular e libertar a imprensa do Piauí para que ela possa se manifestar verdadeiramente sobre os assuntos que interessam ao povo. Sem perseguição. Sem perseguição e dando notícias que interessam ao povo. Eu digo isso porque eu tenho mais de 30 anos como jornalista e a gente tinha o hábito de fazer enquetes populares, botar a pessoa para falar na TV, no rádio, no jornal impresso, e hoje não tem mais, porque quando a pessoa se manifesta, acontece aquilo que o governador fez no evento das cidades, né? De a arrogância. mandar se calar, etc. e tal. Ou seja, não quer nem escutar os populares, Não mano. quer escutar. E a outra questão é a alternância de poder. Nós temos que fazer alternância de poder, porque essa é uma das premissas da democracia. Eleição livre, liberdade de imprensa e de expressão e alternância de poder. Se você tem qualquer desses segmentos prejudicados, então você não tem uma democracia completa. Então o nosso grande objetivo, como pré-candidato, será discutir esses temas e tentar atribuir esperança às pessoas, que é um dos grandes problemas hoje do nosso Estado. As pessoas não têm mais esperança nos políticos. E eu acho que esse é um caminho que nós devemos buscar muito rapidamente, através aqui do PL e através da colocação do nosso nome na disputa como pré-candidato. Eu sou muito sincero, Tony e Trabolo, em dizer para vocês o seguinte: eu estou no Piauí há 21 anos e o PT está comandando o Piauí desde 2002, portanto há 23, está indo para 24 anos. Se o Piauí tivesse voando os números, Ninguém tava. eu estaria aplaudindo. Era capaz até de eu estar votando no PT. Mas, pessoal, vamos refletir, né, Tony? Vamos refletir. O Piauí continua aí se arrastando com os piores índices, né? A gente escuta muita história de corrupção, não tenho prova de nada. Não sou eu da polícia, não sou eu do Ministério Público, do Tribunal de Contas. Mas, ô Trabulo, né, se quiserem mudar os rumos do Piauí, tá aqui nomes que estão se colocando à disposição para dar uma opção de esperança, de mudança, né, de transformação. Agora, se tá bom do jeito que tá, basta continuar votando nos que estão aí, né? Mas depois não queiram reclamar, né? Daqui eu vou reclamar disso, daqui. Não, mas meu amigo, você votou na continuidade. Na continuidade sistema, de né? mais de 20 anos. Então, A pessoa, se o Piauí está seguindo um rumo, nacionalmente é mal visto. O Piauí tem políticos de direita que falam dos índices do Piauí para o resto do Brasil saber. Pulo, basta pegar os números de Santa Catarina. É 8,80. E o PT não pisa lá em Santa Catarina há mais de 20 anos. Eu cito Santa Catarina porque realmente é 8,80. O PT não manda, o PT não pisa lá na gestão de Santa Catarina ao mesmo tempo que o PT manda aqui no Piauí. Então, a diferença é brutal, Tony. E esse é o ponto que eu quero colocar, que assim, como é que o pessoal do resto do Brasil vê isso no Piauí, vê, poxa, esse é o problema. E às vezes o piauiense não enxerga. Não enxerga que dentro da gestão própria do Piauí tem um problema. Há 22 anos está caminhando nesse rumo aqui. Olha como a gente está decaindo. Decaindo, cada vez mais imposto, cada vez mais... Eu quero até propor uma pauta para nosso Rádio Calçada 4, 5 e 6, já que o Tony... Inclusive, estamos com quanto tempo de Rádio Calçada? Estamos ainda com tempo, podemos discutir isso. Não, eu acho que para uns próximos capítulos, a sugestão seria a seguinte aqui, Tony. A gente começar a levantar, já você como pré-candidato a governador e eu a senador, realmente ideias e propostas de mudança, claro, de verdade. Porque às vezes eu fico na rede social, o pessoal fica me pedindo, mas qual é a proposta? Já ganhou meu voto, mas quais são as propostas? Porque, pessoal, a gente não precisa inventar a roda. Os bons gestores estão por aí, para a gente visitar, para a gente conhecer as boas ideias, as boas práticas, copiar e botar em prática aqui. Seja em escola, seja em infraestrutura, em rodovia, né, ver quanto é que custa 1 quilômetro de asfalto em algum local como esse que eu citei, no Paraná, em Santa Catarina, que o pessoal faz para valer, ver como é que são as práticas nas escolas, a merenda, quanto custa, né? Questão do presídio, eu vi outro dia uma matéria maravilhosa do governador de Santa Catarina, botando lá realmente a ressocialização dos presidiários de Santa Catarina, eles trabalhando, com ofício, trabalhando, ganhando um salário mínimo. Me parece que trabalhar para o PT é ferir a dignidade humana. Porque aí, quando você fala isso, ele diz, olha, ele está querendo fazer a exploração, escravização. Semi-escravidão. Sendo que na União Soviética, eles que faziam isso com os presos. Existem ideias maravilhosas por aí, né, Tony? Pra gente copiar e botar em prática aqui no Piauí. Sim. Hoje o presidente nacional do PT, o Edinho
Silva. Edinho Silva. Ele foi ministro da comunicação da Dilma, foi prefeito de Araraquara. Ele estava dizendo o seguinte, que o PT perdeu o diálogo, a capacidade de dialogar com o trabalhador. Sim. Por quê? Porque o trabalho não é aquele trabalho antigo da CLT, das fábricas operário. E tal. O trabalho mudou. O trabalho hoje é tecnológico, é home office, inúmeras profissões, como, por exemplo, o indivíduo, cibernéticos, né? O indivíduo ser um monge digital, trabalhar de qualquer parte do mundo. E aí ele perdeu a capacidade de conversar, porque parou no tempo. E aí eu paro de entender como é que o Brasil, que é um país gigante, mais de 215 milhões de habitantes, se deixa enganar por uma tragédia farsesca, continuamente repetida, que é o discurso da esquerda e do PT, desde os anos 80. Eles pararam nos anos 80, Sim. Eles estão estacionados nos anos 80. É por isso que o Piauí não avança. E é por isso que, sob a gestão do PT, o Brasil também não avança. Exatamente. É uma ideia, né, um modelo de gestão muito parecido com o que eu vi, né, em Cuba. Não conheço Venezuela, mas deve ser, de ter a riqueza ali para 1% ou 0,5% só para os amigos do rei. E o resto que eles querem a igualdade social é baixar a igualdade social. Ele quer que o pobre fique pobre, ele quer que o classe média vire pobre, ele quer que o cara que tem dinheiro... Eles ensinam isso, né? Ele tem raiva do cara que tem dinheiro. Já o modelo da direita, Trabulo, é o contrário. A gente quer que eu gostaria que o rico ficasse cada vez mais rico, que o classe média ficasse rico, que o pobre ficasse rico, né? Mas com trabalho, com dedicação. Né? Por exemplo, você pega aqui no Piauí, Armazém Paraíba, vamos falar que tem vários aqui. Eu quero que o Claudino dobre. Eu quero que o Wilson Mateus, do supermercado Mateus, monte 20 lojas para criar mais emprego, pagar mais imposto. E todo mundo que está com eles trabalhando prospere também. Claro, cara. Quem está na mão de obra, quem está... Nós precisamos trazer indústria para cá, trazer emprego. Esse pessoal precisa sair dessa questão do bolso, que é uma coisa... Deveria ser uma coisa emergencial. Sim. O pessoal do Piauí não pode se acostumar com pouco. Não pode se acostumar com pouco. Vocês precisam querer mais. Thiago, muito mais. Aí nós estamos aqui discutindo, aqui falando tudo sobre isso, mostrando que tem caminho, mas o governador está preocupado em vender o crédito de carbono para a Suíça. O crédito de carbono, Tony, a gente não tem nem planta, a gente tem nem planta na terra, ele quer vender água, né, pro povo. Começando pelo telhado, né? Começando pelo telhado. Primeiro água pro povo, né? O Piauí dele é um escritório na Estônia que nem São Paulo tem. Nem São Paulo. Aí você vai me dizer... Mas dizem que está com 84% aí de... Ele está mais que Deus, né? Porque você tem as diversas religiões. Né? Mais do que católicos do Piauí. Jesus, Cristo, por exemplo, tem menos... Se essas avaliações forem verdadeiras e não forem maquiadas por marketing e tal, o povo precisa acordar, Tony. O povo precisa acordar. Se querem ficar no Bolsa Família, vivendo do Bolsa Família, porque a minha preocupação é a seguinte, uma hora do couro sai a correia, né? Meu pai tem vários ditados. Um dos ditados que ele fala, sempre falou, desde que eu sou criança, do couro sai a correia. Para a gente continuar pagando assistencialismo, vem de algum lugar esse dinheiro. Vem de algum lugar, e é do empresário, é do pagador de impostos. Ele não brota numa árvore. E se o governo do PT, que a gente está conversando sobre isso, é aquele governo que vai para cima do empresário, aumentando o imposto, matando o cara. Acabamos de falar aqui que aumentando o recorde aí de recuperação judicial, de quebradeira das empresas. O dinheiro vai faltar em algum momento. Algum momento esse dinheiro vai acabar. O Bolsonaro disse isso. E agora, recente, ele disse isso numa fala. Vai acabar. Se o PT continuar governando, o dinheiro vai acabar e acaba rápido. O Brasil vai quebrar. Tiago, e o pior é que assim, o senhor percebe isso, o Tony percebe isso, eu percebo isso. Só que o PT chega no pessoal, nos petistas mesmo raiz, não sei o que, e dizem, não, o problema não é esse. O problema é o agro. O problema é do agro, o problema são os incentivos ao agro, esse aí é o problema do Brasil. Agora o tarifaço do Trump, ele vem jogar a culpa no Bolsonaro. O Bolsonaro tá sem poder fazer nada. A culpa é totalmente do Lula. A culpa é 100% do Lula. Inclusive, Tony, eu acho que essa questão do tarifaço do Trump foi uma coisa arquitetada pelo Lula. De propósito. Provocou o Trump, provocou o Trump, até o Trump tomar uma medida contra o Brasil e o Lula ter a narrativa... Né? Dizer que vai comer jabuticaba. Tanto que ele deu uma respiradinha aí nas pesquisas. Né? Ele estava
Tava acabado o Lula. Agora deu uma respirada com essa história do tarifaço, jogando a culpa na família Bolsonaro, no Eduardo De Bolsonaro. narrativas, ele tem que estar sempre com uma nova cortina de Mentiroso, fumaça. um fanfarrão. É uma cortina de Sem fumaça dúvida. atrás da outra, sem sombra de dúvidas. A proximidade dele com os ditadores Sim. foi determinante, né? Querendo mudar o Cuba, dólar, né? Tipo, mudar Nicarágua. Mas o ditador venezuelano tá com medo aí, hein, Tony? Tá. Tá com medo. Eu Tá não com queria medo. Eu não queria estar no lugar do Maduro. Eu não Não, queria estar no também lugar não. dele, Será que não. o Maduro tá verde, hein? Mas tá verde. Tá onde? Ou tá podre? O Maduro tá verde e podre. Será que o Maduro apodreceu? Ele tá num bunker, escondido. Escondeu, né? Claro, Escondeu o cara num bota... buraco, né? Como Não, e no dia lá que o Trump Imagina falou- os dois navios mais tecnológicos que hoje o humano tem na Terra estão ali atracados pertinho pertinho dele. de você. Meu amigo, se fosse eu... Não, no dia. Se no fosse dia que eu- o Trump anunciou o negócio, ele ainda deu uma cantada de galo, né, no microfone. Seu Ô, colar, Venha me né? pegar, Venha me pegar. covarde, não sei o quê. Aí depois, Não tchau. durou muito não, né, Madurão? Realmente ele... Mas é Meus isso amigos, mesmo. Vamos marcar a nossa Vamos próxima marcar, pra breve, vamos né? marcar. Vamos Vamos sim. Vamos sim, Marcar com sim. certeza. E vamos atualizando, tá tudo muito dinâmico, né? O nacional e o estadual, o cenário. Exatamente. Não vai faltar pauta. pra Não, gente. claro que não. Tiago, antes da gente encerrar, estamos aqui com um bom tempo de podcast, já estamos perto da 1 hora, que é nosso tempo limite, né? E vamos encerrar de um jeito bom, Tony. Vamos chamar o pessoal pro 7 de Porra, setembro. fantástico, Trabulo, fantástico. Olha, Né, 7 não? de setembro. pessoal, vamos com tudo pro 7 de setembro, uma festa da democracia, festa da liberdade, da independência do nosso país. Vamos com tudo, aqui na Estaiada. Amanhã nós vamos ter, porque eu não sei que dia que vai sair aqui, ó, mas nós vamos ter um movimento aqui no PL, Patriota também, eu acho que vai vir bastante gente, vamos fazer um vídeo com todo mundo, né, Tony, chamando aí pro 7 de setembro, e vamos comemorar e buscar a nossa liberdade, a nossa democracia. É isso mesmo. Faz o convite pra turma aí. 7 de setembro, tivemos a movimentação agora, em agosto. Foi uma movimentação bonita, teve muita gente, foi boa. Discussamos lá nossas pautas, mas 7 de setembro vai ser mais bonita No ainda. Brasil inteiro, No inclusive Brasil, em Teresina. inclusive em Teresina, não podia faltar. Pessoal, vamos 7 de setembro, vamos lá, pela nossa liberdade. Vá lá e contem com a gente, eu vou estar lá, Thiago vai estar lá, Tony vai estar lá. Sim, sem dúvida. Converse com o Tony, converse com a gente, vamos todos juntos construir tudo para 2026, chegar em 2026, recuperar essa presidência do Brasil, recuperar o governo do Piauí, é tudo isso, todas essas fazem parte das nossas missões e, claro, vá lá para ter o diálogo com a gente, conversar, escutar um pouco do discurso do Tony que ele vai fazer lá, né? Com Vou certeza, querer com escutar. certeza. E fica o convite aí para todos, amigos, telespectadores, todo mundo. Né, Tony? Sim, vamos lá. 7 de setembro, Ponte Estaiada. Pode estar. Onde está Então ela? é isso. A gente se encontra lá, sem dúvida. Um abraço, pessoal. Obrigado por. Aí, o Grande abraço. Triple Grande T. abraço do Triple T. Grande abraço do Triple T. Obrigado por ser telespectador do Rádio Calçada. Um dos únicos podcasts que tem liberdade de falar de tudo, que não tem rabo preso, que a gente fala de todo mundo mesmo. Obrigado pelo seu like que você vai fazer, deixar o gostei, né, Tony? Se inscrever no canal Rádio Calçada. O que Sininho, mais? Comentar, sininho. Ativar as notificações, o sininho, tudo isso. Já fico grato aí por todo esse seu trabalho, que não custa nem um segundo da sua vida, né? Mas fortalece a gente, fortalece aqui o nosso movimento. Obrigado, telespectador. Até o próximo. E é isso, né? Considerações Agora- finais? Obrigado, né? As considerações finais é que nós vamos mais uma vez protocolar uma denúncia, né? Sim, Um documento que a sim. gente já Ótimas preparou, considerações né? finais, ótimas. E a gente pode gravar daqui a pouco um videozinho específico dessa denúncia que nós Vamos, protocolar. vamos. E vamos encerrar bem aqui com muita energia, trabalho, transformação. Viva o Piauí! Viva! Viva!